Eu estou aqui numa obra onde vão ser executados vários sobrados, são 4, 5 sobrados que vão ser executados aqui. E eu estou com equipamento perfuratriz, um caminhão perfuratriz, e aqui também eu estou com uma retroperfuratriz que está fazendo o trabalho aqui nessa obra. Começou ontem, então a gente já abriu inclusive bastante estaca aqui nessa obra. É uma fundação que estamos fazendo em estaca escavada. E aí, claro, muita gente vai sempre me pedir: Vinícius, mas qual é o melhor tipo de fundação para um sobrado? Eu construo bastante, tenho um pouco de dúvida se é melhor eu fazer uma sapata, se é melhor eu fazer uma estaca, se é melhor eu fazer um pequeno bloco, um radier. Bom, vamos lá. Quando a gente está pensando em escolher o melhor tipo de fundação, e aqui eu tenho um detalhe muito importante: quando a gente pensa em fundações, basicamente, vou colocar uma aspas aqui, tá? Não importa o tipo de obra que eu estou fazendo. O que importa são as cargas atuantes na minha estrutura. Então, se eu tenho um pilar de 10 toneladas, de 20, de 30, é isso que vai contar para mim na hora de definir um tipo de fundação. Então, o que eu tenho que pensar quando eu estou avaliando a melhor solução de uma fundação para um sobrado? Primeiro, as cargas. Então tem que ter um projeto estrutural que te mande os esforços, te mande a planilha de cargas, vai te falar: opa, o P1, tá aqui, estou dando um exemplo aqui, o P1 está com 10 toneladas, então eu consigo resolver P1 com uma estaca de 30 de 8 metros, estou dando um exemplo. Então, tem que me entregar qual é a carga que está atuando nesse pilar P1. O que mais? Eu tenho que fazer uma sondagem. Não adianta, não tem como. Não tem como você definir um tipo de fundação sem você ter a sondagem. Então, quando esse cliente me ligou, ele me ligou assim bem acelerado. Ele falou assim: Vinícius, aí precisa começar lá os sobrados e tal, eu tô com o meu cronograma atrasado, era para ter saído e tal. Eu falei: beleza, mas me manda aqui a planta de cargas e a sondagem. Não, a sondagem eu não fiz ainda. Cara, então, sondagem é fundamental. Aí então, eu fui contratado também para fazer sondagem, porque a gente também, além de fazer fundação, também faz sondagem. Ele me contratou, vim aqui, fiz sondagem, e entendemos que o nível d'água dessa obra aqui está em aproximadamente 12 metros. Então, aqui já começa a dar um norte do tipo de solução de fundação que a gente vai ter nessa obra aqui. Quando a gente tem um nível d'água relativamente profundo, nesse caso 12 metros, a tendência para esse tipo de obra de sobrados, veja, a tendência, eu não estou falando que todos os sobrados vai fazer isso, mas a tendência é que nesses casos onde o teu nível d'água ele tem uma profundidade maior, a tendência é o uso da estaca escavada. Por que a tendência é o uso da estaca escavada? Porque na estaca escavada, o meu custo unitário, o meu valor unitário de perfuração, ele tem a tendência de ser menor do que outros tipos de fundação. Tá, Vinícius, mas e por que você não fez umas sapatas aqui nessa obra? Sapata é um tipo de fundação interessante quando eu tenho um solo de alta capacidade de carga nos primeiros metros. Vamos imaginar que num segundo metro ali eu tivesse, ao invés desse material, ao invés dessa minha argila que eu tenho aqui, ao invés dessa argila, eu tivesse já um material mais resistente, uma alteração de rocha, uma camada de um material que me trouxesse maior capacidade de suporte. Nesses casos, quando eu tenho um solo de alta resistência, a sapata ela é bem-vinda. Por quê? Porque quando eu estou projetando uma sapata, eu penso sempre na relação tensão, do meu solo versus área. Então, se o meu solo tem uma alta capacidade de suporte, tem uma tensão alta, a tendência é que a área da minha sapata fique pequena. O contrário também existe. Se o meu solo tem uma baixa resistência, a tendência é que eu tenha uma sapata de grandes dimensões. Então, nesse caso aqui, e aí fica também de lição, é que a sapata, ela é uma solução interessante quando a minha camada superior, meu segundo metro que seja, é uma camada que tenha alta resistência. Aí sim, nessa camada, a gente vai apoiar ali a nossa fundação, a nossa sapata. Esse caso não acontece isso. Eu tenho nesse material, nos primeiros metros, eu tenho solos de baixa resistência.
eu tenho solos com NSPT 1, 2, 3, obviamente que você não vai conseguir ver a resistência do solo somente com a imagem, né? Porque isso é quem vai definir é a sondagem SPT através do ensaio dinâmico que o Penetration Test, né, o SPT, vai trazer. Mas eu tenho um material aqui de uma resistência muito baixa, um SPT 1, 2, 3, eu acho que aos 7 metros tem uma SPT 8, então é uma resistência muito baixa que vai aumentando ao longo da profundidade. E aí então, apoiar uma sapata seria gerar fundações muito robustas. Eu teria volumes de concreto muito grandes. Vamos imaginar que eu tenho aqui um pilar, né? E aqui do lado já tenho outro, e aí eu vou ter uma sapata aqui, outra sapata ali, pô, vai ficar uma fundação muito robusta, né? Um consumo de concreto muito alto. Veja, mas Vinícius, mas eu não tenho o trabalho de mandar vir uma máquina, uma perfuratriz vir furar. Beleza, você não tem, mas você vai ter que escavar, né, com uma bobcat, com uma reta, com uma escavadeira, vai ter que vir com forma, vai ter que colocar armadura, a mão de obra da execução da sapata, em casos de sobrado, ela se torna muito grande comparada às estacas escavadas. Por isso que a estaca escavada ela é interessante para esse tipo de obra, porque ela traz uma rapidez, uma agilidade, uma velocidade que esse tipo de obra exige. Né? Ninguém começa uma obra de sobrado pensando assim, eu quero fazer essa obra aqui em 6 anos. Pô, o cara tá de brincadeira, né? Esse tipo de obra, isso aqui é para 1 ano, tá pronto, né? Então ele quer agilidade, ele quer acelerar. Esse cliente, por exemplo, quando a gente acertou ali o contrato, ele falou assim, Vini, 2 máquinas, cara, preciso de 2 máquinas, preciso agilizar, cronograma, vamos fazer a coisa acontecer. Aí colocamos as 2 máquinas, né, e só pelo montante que você vê aqui de solo que saiu, né, você já vê que já saiu bastante estaca, né. Então, aqui nessa obra específica, a gente tomou a decisão de usar a estaca escavada, principalmente por uma redução de custos, tá, uma redução de custos, um tipo de fundação que tem um menor custo relativo. Tomamos essa decisão em função do nosso prazo de canteiro, né? O cliente queria uma obra rápida, queria um negócio intenso, então a gente conseguiu resolver assim. Essa obra, inclusive, é uma obra que todas as estacas eu projetei ela com diâmetro 30, né? Tá? Então, faltou eu comentar, né? Mas eu, além de ter feito a sondagem, eu projetei essa obra e também concretei ela, tá? Concretei não, também perfurei ela. Então foram 3 trabalhos que nós realizamos aqui. A sondagem, o projeto de fundação e a execução da fundação. Então todas as fundações dessa obra são estaca escavada e são com diâmetro 30. Alguns pilares têm 1 estaca, outros pilares têm 2 estacas. Tá? Isso é o máximo que nós temos nessa obra, em função das cargas, cuja carga superior que eu tenho nessa obra é de 15 toneladas. Então uma carga realmente muito baixa, né? Uma carga que normalmente você vai resolver com 1 ou 2 estacas, que é o caso dessa obra, na situação de ter um nível de água mais profundo, né? Que igual a gente tem aqui que eu comentei, que a gente tem um nível de água de 12 metros. Tanto é que, não sei se vai ser possível mostrar, mas não tem água aqui, né? Olha só, agora o caminhão ligou, mas olha só, vou fazer um negócio que não pode, né? Vou jogar uma pedra ali lá no fundo da minha estaca, mas vamos lá, né? Olha lá, bateu e não tem água, você não ouviu o som de água ali embaixo, né? Então, essa estaca está seca, até porque você pode ver pelo próprio material que saiu, que ela está realmente, né, não tem umidade nela, não tem água saindo, então ela está seca, exatamente como o comportamento que nós tivemos na época da sondagem, a gente verificou aqui nessa situação. Tem um detalhe bem legal que é o seguinte, essa máquina que eu tenho aqui, essa perfuratriz, ela fura lá até os 20 metros, né? E essa perfuratriz aqui, a nossa reto perfuratriz, ela fura até os 10 metros. E nessa obra eu tenho profundidades que variam 6, 8, 10 e algumas 11 metros, né? E aí, o cliente me ligou hoje de manhã, né? Eu liguei para ele e falei, viu, lá na tua obra, fazer mais uns vídeos, né? Ele falou, não, beleza, pode ir lá. Aí ele falou assim, viu, tem umas estacas que estão com 11 metros. Não dá para reto fazer elas também com 10 e 20, 10 e 30? Eu falei, não dá, né? Vamos manter os 11 metros de projeto. Fui na minha planilha de cálculo, vi, não, são cargas maiores aqui, nessas que estão com 11, então vamos manter os 11 metros, e foi o que a gente estava fazendo. Vamos acompanhar ali o início da execução da estaca escavada? Olha lá,
vai começar mais uma estaca ali, ó. Então o operador vai apoiar o trado, né? Vai chegar com o trado no piquete. Vamos acompanhar essa próxima estaca aí, né? Então lá, vai chegar com o trado no piquete. Tá alinhando a máquina, né? Verificando o prumo da máquina. Vai começar aí mais uma estaca. Aqui tem um detalhe interessante que eu quero falar uma coisa para vocês. A nossa NBR 6122 fala que a distância mínima de uma estaca para outra tem que ser sempre de 5 vezes o diâmetro. Então, no mínimo, eu tenho que executar a minha estaca a 1,5 metro de distância entre a que eu furei e a que eu estou furando agora, tá? Então, isso serve para escavada, para hélice contínua, para vários tipos de fundação, né, que nós temos. Só falando rapidamente do processo executivo da estaca escavada, é uma estaca que você perfura, né, o solo e vai retirando esse material. Inclusive os vizinhos adoram, né, esse som, né, eles adoram, ficam muito felizes quando tem uma obra que tem esse som. Brincadeiras à parte, quando eu estou em algum lugar, estou andando de carro, de repente, eu falo, opa, tem uma máquina em algum lugar aí. É o mesmo caso aqui. Então a estaca escavada, eu vou perfurando, tirando solo, perfurando, tirando solo, termino a perfuração, fico com o meu fuste inteiramente escavado, né? E aí depois do fuste inteiramente escavado, coloco a minha armadura e procedo com a minha concretagem da minha estaca, tá? Então, vamos lá. Termos práticos, Vinícius. Fundações para sobrados. O que eu preciso dominar? Eu preciso entender quais são os tipos de fundação que são os aceitáveis para a minha obra, que são os tipos de fundação que a minha obra... Ó, lá já começou também, ó. Então, os tipos de fundação que a minha obra pode aceitar. Quais são os tipos de fundação que existem na minha região, tá? Vamos imaginar que, por exemplo, eu encontrei água a 1 metro. Poxa, eu não poderia fazer estaca escavada. Vamos fazer hélice? Cara, mas não tem hélice na cidade. Não vai viabilizar se não tem hélice na cidade. Por quê? Porque o custo da hélice contínua para uma obra de pequeno porte é muito alto. Então eu tenho que entender o que tem de solução na minha região, tá? Então eu tenho os equipamentos, entender a minha localização, se tem ou não tem máquina, entender as minhas cargas estruturais, fazer uma boa sondagem fundamental, verificar a minha arquitetura, né? A gente tem que entender quais são os níveis, quais são as divisas. Por exemplo, essa obra aqui específica, olha só, vem cá. Essa obra específica é o seguinte, eu não tenho problema de divisa nesse lado da obra. Por quê? Porque esse terreno aqui também é do proprietário, né? E vai ser uma área comum aqui desses sobrados. Então eu não tenho problema de divisa desse lado. Já do outro lado, vamos lá, vamos caminhar. Lá do outro lado, aí eu tenho problema de divisa. Então eu tenho que entender, né, se a minha divisa vai impactar ou não a minha fundação, porque se ela impactar, eu tenho que estar mexendo com viga de equilíbrio e tudo mais, né? Vamos chegar aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha como a minha estaca, ela chegou próxima aqui, ó. Ela está muito próxima do muro. Então o centro de carga dela ainda está, conseguimos resolver. Mas em casos onde o pilar está colado, aí nós temos que acabar afastando e puxando viga de equilíbrio. Então nesse caso ainda o proprietário acabou afastando aqui uns 30 centímetros da face até o eixo, né? E a gente conseguiu executar então nessa divisa. Então tem que avaliar a divisa, avaliar a arquitetura, avaliar a planta de cargas, avaliar a sondagem, avaliar a disponibilidade, para que você possa tomar a melhor decisão de fundação para o seu sobrado. Veja, aqui no canal
do YouTube, o Fundações Sem Complicações, inclusive eu já vou te dar dica para você se inscrever no canal, para que você possa assistir semanalmente os vídeos que eu posto aqui. Mas aqui no canal, você pode procurar assim, ó, metodologia executiva estacas escavadas, metodologia executiva estaca hélice, metodologia executiva estaca raiz, para você aprender um pouco mais sobre cada uma das metodologias executivas que nós temos em fundação, para que você possa tomar a decisão certa para a sua obra, claro, contratando um bom projeto, contratando uma boa execução, uma boa equipe que faça muito bem a sua obra, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo, se inscreva aqui no canal do YouTube, também me acompanhe lá no canal do Instagram. Lá no Instagram eu sou muito ativo, todo dia estou lá compartilhando conhecimento. O Instagram do Fundações Sem Complicações, que é o maior Instagram de fundações do mundo. Então vai lá, me acompanha, para que você possa assistir sempre esses conteúdos que estão sendo colocados na nossa rede social. Valeu, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.